perguntar para o deputado, o senhor tem um avô que foi vereador e um tio também vereador em Joinville, né? Mas o homem está sabendo mais do que eu. Então, meu avô foi vereador nos anos 70 e anos 80 em Joinville. O meu tio foi vereador no final dos anos 80. Depois a minha família ficou 24 anos fora do cenário político. Sim. Então, o meu espelho político, minha referência política sempre foi meu avô. Então, eu com 6 anos, eu ia para os comícios, né? Sim. E aí chegava em casa, subia, tempo a mãe tinha cristaleira, né? Aquela cristaleira, aquela coisa antiga, né? Uhum. Subia no sofá e fazia discurso olhando no espelho da cristaleira. Olha, já está se preparando para a vida pública. Com 6 anos, cara. Então hoje em dia a gente consegue gravar, naquele tempo não tinha as filmagens, né? Sim. Mas fazendo discurso político. Então, desde aquele tempo eu já tinha esse sonho de um dia conseguir entrar na vida pública. Você acompanhava a política naquela época, que era uma política um pouco mais... Aquela política mais tradicional, totalmente, né? Eu lembro que em Joinville, na época, um dos pontas era o Luiz Henrique da Silveira. Inclusive, meu avô foi vereador por ele, na época de Joinville? 88. Joinville. Quem é seu avô? José Amaro dos Santos. Não, Brito, conheci muito bem, fui vereador com o meu tio. Olha. Em 1988 eles ganharam a eleição, em 1989. Exatamente. José Amaro, falecido José Amaro dos Santos. E ali a política era diferente, era uma política de muito contato pessoal, muito próximo das pessoas. Não tinha rede social, né? A política mudou muito depois da tecnologia, do avanço tecnológico, ela mudou muito. Mas naquele tempo era uma política que até o vereador ou o político ele era mais respeitado. Até pelo fato de que hoje, eu digo respeito porque no meio do caminho muita gente fez coisa errada, né? Nesse meio político, meio público. Eu acho que o político hoje, ele mudou, ele perdeu vamos dizer, essa coroa, certa coroa, e esse tempo de lá para cá, por quê? É o seguinte, quem se mantém ainda, quem acha que se mantém com essa coroa, tem vida curta na política. O político ele tem que entender que ele é um cidadão comum como qualquer outro, de carne e osso, que ri, que chora, que se diverte, que fica triste, e ele tem que entender que ele é um espelho ou um para-choque da insatisfação da população. Mas, deputado, temos muitos ainda, né, deputado? Muitos ainda que acham... Principalmente no cenário nacional, né? Que acham que é para sempre, né? E o cargo eletivo, ele é de 4 em 4 anos. Então, se a pessoa realmente não fizer por merecer, os mesmos que te colocam são os que te tiram. Então, eu valorizo muito o voto e as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui. O que você vê de diferente entre a política catarinense e o restante do Brasil? O Santa Catarina é um estado à parte, né, gente? Nós estamos no estado... É o primeiro estado a sair de qualquer crise. Pode ser o último a entrar e o primeiro a sair da crise. Sim. Santa Catarina é um estado com maior índice de empregabilidade no país. É um estado com um dos maiores PIBs do país. Então é um estado que nós exportamos muito, né? Um estado que exporta muito, um estado que trabalha muito. Então ele é muito diferente pelo seu povo. Não é por gestão, não é por gestor, é pelo seu povo. Eu acho que os dois contribuem, né? O povo é um povo trabalhador e temos gestores responsáveis, né? Automaticamente, o gestor ele é escolhido por alguém. Então, quando eu digo que é pelo seu povo, porque é o povo que escolhe o gestor, né? Sim. Então, é um povo que realmente tem um viés, não entrando nas questões de polarização, esses viés ideológicos, né? Sim. Mas ele tem um viés de avanço, pensando no desenvolvimento econômico, pensando um pouco da liberdade econômica de cada um e respeitando, né, as posições de cada. Então, Santa Catarina é um estado de pessoas que abraçam a causa mesmo e fazem acontecer. Com isso, os seus gestores, quando assumem as suas responsabilidades, eles não podem pensar diferente. Se eles pensarem diferente, eles vão destoar do que a população realmente entende. Por isso que nosso estado é essa potência econômica, e quando a gente viaja Brasil afora, as pessoas nós estamos de Santa Catarina, eles falam assim, nós estamos de Santa Catarina, um baita estado. Então eu me orgulho muito de ser catarinense, principalmente pela população. São mais de 7 milhões de habitantes, todos com uma particularidade, né? Todos nós passamos por dificuldades, por obstáculos, mas o catarinense tem uma capacidade de enfrentar desafios imensos. Está sendo agora, com as cheias, com as enchentes. O catarinense prova a cada dia a sua solidariedade e principalmente o voluntariado. Rio do Sul, cidade que ainda estamos sofrendo com enchente, mas ela estava toda alagada, a enchente baixou. No dia seguinte já tinham centenas e centenas de pessoas auxiliando os comércios, milhares e milhares de mantimentos sendo enviados para a cidade de Rio do Sul. Então o catarinense é um povo muito ordeiro, muito trabalhador,
muito dedicado muito sério, né? e principalmente com um coração enorme. Então Apaixonante. Junto com o Rio Grande do Sul, outras cidades também de Santa Catarina passaram em passo, né? Essas chuvas já vêm acontecendo há alguns meses, né? Cada vez. São mais de 180 municípios em situação de emergência. Hoje o mais grave seria Rio do Sul ou ali a região de Blumenau? Nesse momento é o Alto Vale, mas é Rio do Sul a cidade mais atingida. Sim. E as cidades próximas, né? E quando a gente recebe um alerta aí da Defesa Civil que pode vir mais chuvas, a gente já fica com o coração na mão, o coração apertado, porque realmente pode novamente ter uma enchente. Nos últimos 30 ou 40 dias, foram 7 enchentes em Rio do Sul. Então realmente é muito triste a gente saber que um município sofre tanto, né? Com esses fenômenos climáticos. Pequeno, ele cresceu, mas acho que não chegou a tanto assim. Tem muita gente de baixa renda lá, né? E é muito difícil, porque a recuperação eu falo a recuperação não apenas a física, né? Mas a recuperação econômica do município é muito difícil. Você vê municípios atingidos pelas cheias que empresas, indústrias já estão saindo desses municípios. Então, realmente, o reflexo dessa enchente nos próximos anos será bem dificultoso para o município. Há alguma ação sendo tomada para prever essas ações futuras? Porque a natureza a gente não consegue prever exatamente o que acontece, né? Querer prever 100% a natureza, acho que teríamos que ser um mago, né? Existem 3 movimentos. O primeiro movimento é o movimento agora de reestruturação e restabelecimento da ordem dos municípios. Sim. Principalmente, temos uma ação de investimentos recursos do governo do estado na faixa de 150 milhões de reais para auxiliar o município. Os 295 municípios catarinenses em algum momento foram atingidos. Então nós temos recursos de 300 mil reais até 5 milhões de reais para os municípios mais atingidos. Sim. Esses recursos são oriundos de 84 milhões do governo do estado, 30 milhões a Assembleia Legislativa destinou. Sim. E os poderes também, 10 milhões aí do Tribunal de Justiça, 10 milhões do Tribunal de Contas e 8 milhões do Ministério Público. A gente juntou, conseguiu chegar na faixa de aproximadamente 150 milhões de reais. Com isso, a gente vai conseguir restabelecer a ordem dos municípios. Mas os fenômenos climáticos apenas através da estruturação tecnológica da Defesa Civil. A Defesa Civil, os alertas, né? Principalmente de clima. E além disso, estamos tramitando aqui na Assembleia um projeto que a gente vai aumentar o fundo da Defesa Civil, os percentuais, para que a gente tenha mais recursos, principalmente para serem usados de forma emergencial. Essa é a grande dificuldade que nós estamos passando hoje, né? O clima, as mudanças climáticas dentro do nosso estado. Dentro dos profissionais que trabalham na área, eles estão sempre informativos para vocês, né? Se há uma previsão maior daqui a alguns meses ou não. Já há essa previsão ou não foi comentado sobre isso? Existem previsões de continuidade das chuvas, ainda agora até o início do mês de dezembro, a primeira quinzena. Então isso é assustador. Os volumes ainda não conseguem ser mensurados, principalmente a capacidade, né, dos municípios, a capacidade dos rios. Então a gente não consegue mensurar ainda se esse volume de chuva que está por vir pode causar uma enchente, mas a preocupação fica, né? Sim. Quem já passou por uma enchente, eu passei por uma enchente em 1995 em Joinville, bem pesada. 95? 1995, muito pesada, água dentro de casa. Sim. E contra o fenômeno da natureza a gente não tem. Contra a água, contra fogo, contra vento, a gente não consegue. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, é a dificuldade. Inclusive eu passei com meus pais, eram muito pequenos, eu tinha 5, 6 anos, acho que foi em Itajaí, no Vale de Itajaí. Teve uma enchente de 83 e 84. Muito pesado. Perdemos a casa inteira ali, próximo do Cordeiros, próximo do Rio Itajaí-Sul, e aquele vale todo do Itajaí ficou tomado. Né? Muito pesado. Muito pesado. Atingiu o Blumenau também. O Barão teve uma enchente pesadíssima, teve anos anteriores.